O que era para ser uma confraternização familiar se transformou numa terrível tragédia. Um bolo, saboreado ao redor de uma mesa, acabou provocando a morte de 3 pessoas e sendo o fio de uma trama terrível, arquitetada por uma mulher que não conseguia se entender com a própria sogra. Galera, briga de família é um negócio extremamente complicado. Todo mundo aqui eu acho que já viveu uma briga familiar com alguém, mas tem gente que leva isso tão a sério que acaba tomando certas providências absurdas e irreversíveis. Uma coisa que me chamou muita atenção ao fazer esse vídeo, esse roteiro, junto com a Adriana, é que quando a gente estava pesquisando, nós observamos o tanto de caso em que se usa veneno para tirar a vida de alguém nesse país. Usa-se muito isso, eu não tinha noção. Principalmente mulheres. Geralmente esse veneno é colocado numa comida deliciosa. E aí aquela velha frase, o peixe morre pela boca. Pensa num negócio embaçado. Pra vocês terem uma noção, cara, veneno colocado em brigadeirão, a gente encontrou veneno colocado em baião de 2 até na bananada, no cuscuz, no meio de travessa de polenta. Tem de tudo nesse país. Enfim, pessoal, é impressionante. Tanto que eu acho que o legislador já percebia isso, que o uso de veneno é uma qualificadora no nosso Código Penal. Vamos lá no artigo 121 que fala do artigo, é o artigo de tirar a vida dos outros, né? Que proíbe tirar a vida dos outros. Vamos lá. Parágrafo 2, inciso 3º. Tirar a vida de alguém com emprego de veneno, fogo ou explosivo. Isso qualifica e aumenta a pena do agente, né? Do cara que fez cometeu o delito. E hoje vamos conversar sobre essa história impressionante que muita gente está falando, foi divulgado em muitos lugares, a gente demorou um tempinho para poder compilar todas essas informações e dar com a maior parte de consciência possível. Mas é impressionante de verdade. Cara, todos os dias aqui eu fico impressionado com alguma coisa e isso aqui me impressionou também, sabe? Festa de final de ano, uma doideira só, um momento que era para estar com a fraternização das pessoas estarem bem, fazendo projetos para o futuro, acontece esse tipo de coisa. Edu, por gentileza, roda a vinheta. Galera, no final do ano, em datas próximas do Natal, é comum as famílias se reunirem. Geralmente na minha casa a gente faz assim, no Natal a gente faz uma coisa juntos, com a família ali. Graças a Deus eu tenho família, tenho uma família boa que me acolhe, que me apoia no momento que precisa e que nunca botou veneno no meu bolo no panetone. Esse momento das famílias se reunirem, colocarem desavenças de lado e compartilharem a mesa com pratos tradicionais que vão construindo memórias familiares. É muito interessante, e aí eu vou colocar isso daqui de fato para vocês, que a comida, ela é uma forma de constituição de carinho e afeto. A gente tem uma afetividade pela comida. No passado, você lembra do bolo de fubá com goiabada que sua avó fazia, te traz uma questão nostálgica. O macarrão ali óleo que sua mãe fazia, muitas vezes ela não tá mais aqui, mas você lembra dele, aquele cheiro te traz ali a imagem da sua mãe. Geralmente a comida, principalmente para os brasileiros que tem uma pegada com comida muito forte, a gente cria uma afetividade e laços através de uma mesa. Então isso é uma importância muito grande dos pratos de comida, né? E essa história que a gente vai contar para você é uma história de uma festa familiar, de uma reunião familiar. A nossa história poderia ter sido a história da família da Dona Zeli, mas uma terrível reviravolta marcou os acontecimentos no encontro do dia 23 de dezembro de 2024. Encontro familiar ali já nas vésperas do Natal. Galera, na manhã do dia 23 de dezembro de 2024, a Dona Zeli Terezinha Silva dos Anjos, que era moradora do Arroio do Sal, do litoral norte do Rio Grande do Sul, fez um bolo que chama Bolo de Reis, é o nome do bolo. É um bolo bem gostoso, não, bem bonito e tal. E esse bolo foi levado para uma confraternização que ocorreria à tarde num apartamento de sua irmã, em Torres, cidade também localizada lá no litoral norte, perto da cidade da Dona Zeli. O Bolo de Reis é um bolo tradicional consumido em datas próximas ao Natal e ao Dia de Reis. E é uma tradição na família de Dona Zeli. Natal termina no final do Natal ali e Reis no começo de janeiro. Nesse encontro aí, nessa casa, estavam 6 pessoas da mesma família. A Dona Zeli, as suas 2 irmãs, que é a Neuza Denise Silva dos Anjos e a Maida
Omaída Berenice Flores da Silva. Também estava a sobrinha da dona Zeli, tá? Tatiana Denise Silva dos Anjos, uma criança filho da Tatiana e o esposo de Maida, ou Maída. Durante o café, 6 pessoas comeram o bolo e por volta das 18 horas essas pessoas começaram a passar mal e buscaram atendimento médico. Muitas vezes esse veneno ele fecha a glote aqui porque o corpo percebe que engoliu coisas que, enfim, são ruins e fatais para o corpo e aí acaba, enfim, o corpo acaba inchando ali como uma forma de proteção e aí a pessoa acaba ficando de certa forma sufocada. O marido de Maida recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida. Agora, a dona Zeli, a responsável por fazer o bolo, ficou internada na UTI e recebeu alta no dia 10 de janeiro. Um garoto de 10 anos, filho de Tatiana e neto de Neuza, ficou hospitalizado por vários dias e recebeu alta. Mas Neuza, Maida e Tatiana não tiveram a mesma sorte. As 3 perderam a vida no hospital. A partir daí, começava uma investigação para desvendar o que tinha provocado a morte e a intoxicação alimentar dos membros daquela família. E a história que vamos aqui contar para vocês a partir de agora é assustadora. Repito, é assustadora. É daquelas histórias que a gente acha que só acontecem em filmes. E muitas vezes a gente vê em filme e acha que é completamente forçado. E na verdade, a realidade é muito triste e esse tipo de história existe nela. Bom, no dia 24 de dezembro, depois que aconteceu essa fita, os policiais foram até a casa da dona Zeli, em Arroio do Sal, para procurar indícios do que poderia ter causado todo esse rebuliço, essas mortes, né? E eles encontraram uma série de produtos vencidos, entre eles a farinha que dona Zeli usou para fazer o bolo de reis. Mas uma farinha estragada ou vencida, ela não é suficiente para fazer esse tipo de coisa. O único veneno encontrado na casa foi inseticida, o que não justificaria o envenenamento da família. Não teria condições dessa substância ter feito isso. No dia 27 de dezembro, análises laboratoriais feitas por peritos identificaram a presença de arsênio no sangue de dona Zeli, do filho de Tatiana e de Neuza, que havia perdido a vida. A perícia também constatou que tanto no bolo de reis quanto na farinha usada para o seu preparo havia quantidades elevadas de arsênio. O arsênio, galera, só para vocês terem uma noção, para a gente se aprofundar aqui, para vocês saberem que veneno que é, ele é um elemento químico utilizado para fazer arsênico, veneno para ratos e insetos, que é usado naquele mão branca e tal. Mas a venda desse produto foi proibida no Brasil desde 2005. E eu acho que vocês entendem por que isso foi proibido, né? Apesar disso, a comercialização clandestina ainda existe no país e basta uma rápida busca na internet para você descobrir, enfim, ir atrás disso daí, mas não vá, tá? Por favor. O arsênio já chegou a ser usado na produção de fármacos para tratar doenças, na produção de cosmético e na agricultura para conter pragas. Ó, o negócio até era um agrotóxico, mas foi constatado que é um produto que faz muito mal à saúde. Em qualquer desses usos, mas na ingestão causa a morte. Conhecido como o rei dos venenos por ser forte e discreto, olha isso, o arsênico e o arsênio provocam sintomas semelhantes a de uma doença gastrointestinal e uma intoxicação alimentar. Os sinais e sintomas clínicos iniciais da intoxicação aguda por arsênio são dor abdominal, vômito, diarreia, vermelhidão da pele, dor muscular, fraqueza, fechamento de glote. Esses efeitos frequentemente são seguidos por dormência e formigamento das extremidades e cãibras. É uma substância cuja ingestão pode levar à morte. A partir da constatação de que a farinha usada no bolo estava envenenada com arsênio, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deu início à investigação muito cuidadosa de quem poderia ser o responsável por esse envenenamento. Para isso, a polícia ouviu uma série de pessoas que conhecem a dona Zeli e sua família e foi mapeando como eram as relações familiares da família Anjos. E foi um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil, está sendo ainda. Tem algumas falas aí da Polícia Civil que vão explicando o fato, mas vai ter mais desdobramentos. Presta atenção que a gente vai continuar. Bom, nesses depoimentos coletados pelos policiais civis, ficaram claros que dona Zeli era uma pessoa muito querida por seus familiares e vizinhos e mantinha uma relação harmônica com as irmãs e com a sobrinha.
não tendo motivos para envenená-las. Na verdade, o que a gente pôde ver é que a dona Zeli era uma tia da hora. Era uma tia daquela que estava sempre sorrindo, que ajudava as pessoas, que fazia doces e comidas para as pessoas. Então ela era uma senhora que, a princípio, era acima de qualquer suspeita. E a polícia começou a desconfiar que poderia não ser a dona Zeli que fez isso, apesar dela ter feito o bolo. Além disso, galera, a dona Zeli também comeu o bolo de Reis. Ela, aliás, foi a que mais comeu, porque as pessoas presentes na confraternização, elas disseram assim, esse bolo tá com gosto meio estranho. E a dona Zeli falou assim, mas como que tá com gosto meio estranho? Eu faço esse bolo há tantos anos e nunca errei a receita tá bonitinha, igualzinha, tava tudo certinho, como tá errado? E aí a dona Zeli foi lá, cortou mais um pedaço de bolo e comeu mais um pedaço de bolo. Então, tipo assim, a dona Zeli, ela comeu mais que as outras pessoas. Durante os depoimentos colhidos pela polícia no dia 25 e 26 de dezembro, algumas pessoas citam o nome da nora de dona Zeli, uma tal de Deise Moura dos Anjos. Preste muita atenção nesse nome que daqui pra frente vocês vão começar a achar um absurdo que eu vou falar pra vocês, mas é real. De acordo com alguns depoentes, Deise teria dito que a sogra veria toda a família em um caixão e teria prometido que ia tirar a vida do sogro, Paulo Luiz dos Anjos, que havia morrido em setembro de 2024. Então a Deise teria brigado com a dona Zeli um tempo e dito que o sogro que ia tirar a vida do sogro. E o sogro realmente morreu em setembro de 2024. Diante disso, o delegado Marcos Veloso, inclusive, eu até vou falar para vocês, delegado Marcos Veloso, faz chegar nele, vem fazer uma live com a gente. O trabalho que você fez aqui, meu amigo, que trabalho de excelência que esse delegado fez. Vocês vão ver isso daqui. Em cima disso, o Marcos Veloso pede a prisão temporária de Deise, mas ele acaba voltando atrás e solicita a condução coercitiva de Deise e de seu marido até a delegacia. A partir daí começa um jogo psicológico entre possível suspeita e o aparato policial judiciário. Paralelamente a essa condução coercitiva, ele pede a exumação do corpo do sogro da Deise, o corpo do Paulo Luiz dos Anjos, que era marido da dona Zeli. Ele tinha morrido em setembro, como a gente falou, supostamente por intoxicação alimentar. Lembra que eu falei que o arsênio, ele tem esse negócio aí de parecer uma intoxicação alimentar? Então, as características da morte do sogro foram parecidas com as características e os sintomas dos venenos. Galera, Deise e o marido, ou seja, o filho da dona Zeli, eles foram ouvidos pelo delegado e a Deise confirmou que tinha desavenças com a sogra e outros familiares, né? Há 25 anos. 25 anos de treta. E que frequentemente se desentende com o marido por conta dos sogros. Depois que o laudo comprovou a presença de arsênio no sangue das vítimas, o delegado considerou a hipótese de que pudesse ser um envenenamento acidental. Mas no dia 2 de janeiro, agora, a perícia no celular de Deise constatou que a Deise fez o quê? Foi constatado que ela pesquisou, encomendou e recebeu arsênio na forma de veneno arsênico, mesmo sendo proibido no Brasil. No dia 4 de janeiro, o delegado Marcos Veloso solicitou a prisão temporária de Deise e no dia 9 agora, a perícia constata que Paulo Luiz dos Anjos, ou seja, o marido da dona Zeli, sogro de Deise, também tinha sido envenenado por arsênio, parça. O coroa foi também envenenado por arsênio. Paulo morreu no dia 2 de setembro após consumir bananas e leite em pó e ter crise de vômito, diarreia e sangramentos estomacais. Na ocasião, dona Zeli, a esposa de Paulo, também chegou a ser hospitalizada, mas se recuperou. A coroa se recuperou 2 vezes, inclusive. E dona Zeli dura na queda, hein? Dona Zeli e o esposo tinham se mudado para Arroio do Sal depois das enchentes que abalaram o Rio Grande do Sul. Graças a Deus, dona Zeli tá bem. E foi também depois das enchentes que Deise pareceu tentar se reaproximar dos pais de seu esposo. Ela visitou os sogros e levou leite com banana para eles, num gesto de ajuda e reaproximação. Deise, o marido e o filho moram em Nova Santa Rita e não participaram da confraternização que aconteceu em Torres, mas eles estiveram na casa dos sogros no dia 31 de agosto, ocasião em que Deise levou as bananas e o leite. Então, nessa época, volta para setembro de 2024, não é agora dezembro. A Deise foi se aproximando dos sogros e ela levou banana e leite para os sogros consumirem. A gente, no inquérito policial, tem provas de que este envenenamento do senhor Paulo foi feito através de um leite em pó que foi levado pela nora um dia antes da hospitalização do senhor Paulo na casa da sogra e que acabou sendo ingerido pelo senhor Paulo
e que acabou levando ao óbito dele. Então, nós temos provas no inquérito que o envenenamento das 3 vítimas foi através do bolo, provavelmente não, através da farinha, e com o Sr. Paulo através de um leite em pó que foi fornecido pela acusada. Diante da constatação de que seu Paulo também foi vítima de envenenamento por arsênio agora, a polícia acredita que Daisy é uma criminosa em série. De acordo com a delegada regional, a Sabrina Defente, Daisy pesquisou na internet uma receita de veneno que fosse inodora e insípida, ou seja, que não tivesse cheiro e não tivesse cor, e fez 4 compras de veneno em um período de 5 meses. Segundo a delegada, Daisy é uma pessoa, abre aspas, extremamente manipuladora, calma e extremamente convincente, fecha aspas. Características que são típicas de uma pessoa fria e calculista. Durante o período que a dona Zeli esteve internada, Daisy a visitou no hospital e levou uma garrafa com água para a coroa tomar. Mas não foi permitido que ela entregasse a água para a sogra, ainda bem, né? Acredito eu. A polícia está investigando o conteúdo da garrafa. E como o líquido foi descartado antes de ser ingerido e teve contato com outras... Enfim, a garrafa ficou com pouquíssima água, ficou sem água, e aí a perícia acabou sendo inconclusiva. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul batizou a operação que investiga esses crimes de aquatofana, em referência à receita de veneno conhecida no século XVII, muito conhecida, que era utilizada por mulheres na Itália para tirar a vida dos seus maridos violentos. Conforme a delegada Sabrina Defente, Daisy fez pesquisas na internet com termos, né, do veneno arsênio, veneno arsênico, veneno que tira a vida de humanos, até que ela chegou num texto no site que falava sobre o aquatofana. A história do aquatofana tem traços de lenda e a suposta receita nunca foi descoberta, mas segundo a história, essa forma levaria a arsênio, chumbo e beladona, uma planta venenosa. Uma mulher italiana chamada Giulia Tofana seria a responsável pela criação e comercialização secreta da fórmula aquatofana, que seria vendida para mulheres que queriam se livrar dos seus maridos abusivos, e aí um pouco desse veneno já tirava a vida do cara e a mulherada misturava na comida. Para a delegada, Daisy estava pesquisando para chegar à fórmula, mas seu objetivo era se livrar da sogra. Daisy está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres por suspeita de tripla execução duplamente qualificada por motivo fútil e, como eu disse para vocês lá no começo, emprego de veneno e tripla tentativa de execução duplamente qualificada. O motivo para esses terríveis crimes, lógico, seria a desavença com a sogra. Daisy acusa a dona Zeli de ser egoísta e querer o filho só para si. Freud explica essa situação, mas não vamos entrar em detalhe. E ela também acusa a sogra de atrapalhar o casamento dela e a privacidade do casal. Segundo a Daisy, pessoal, os desentendimentos entre a nora e a sogra ocorrem desde 2001, 24 anos, desde que as duas se conheceram a hora que começaram a namorar o marido e a Daisy. A situação teria se tornado pior em agosto de 2004, quando a dona Zeli sacou R$600 da conta do filho dela e, segundo Daisy, sem autorização. Olha por que começou a treta. Conforme o delegado, novamente, quando a dona Zeli percebeu o erro, ela devolveu o valor, mas a relação entre Daisy e a sogra nunca mais foi a mesma, por causa de 600 conto, parça. Daisy também teria tido problemas com Tatiana, uma das vítimas do envenenamento. Segundo o delegado, Tatiana quis se casar em uma igreja e parece que ela tomou o lugar da Daisy, assim, né? A Daisy queria casar numa igreja espetacular e a Tatiana, segundo ela, por inveja, arrumou um jeito de casar primeiro que ela. Tá? E o seu marido. E isso incomodou a Daisy demais e a acompanhou por todos esses anos de raiva e ódio. Aí você percebe que a pessoa é muito louca, né, Fernandão? Porque qualquer coisa que se faz, parece que a mulher leva para o lado errado das ideias. Bom, um dos depoentes ouvidos pelo delegado Marcos Veloso afirmou que Daisy era, abre aspas, manipuladora, fecha aspas, e tinha afastado seu marido dos pais. É muito comum em relação abusiva, principalmente quando o abuso vem da mulher, a manipulação, que ela afaste o marido, o namorado ou parceiro da família, para que o cara não tenha um suporte afetivo e emocional, para que o cara não perceba que ele está sendo manipulado.
Então uma das características é realmente esse afastamento da família. Segundo esse depoente, tá? Anos atrás, Daisy teria enviado mensagens ofensivas à família e teria dito para dona Zeli o seguinte, abre aspas, tu ainda vai ver tua família inteira num caixão, fecha aspas. Em seu depoimento, Daisy negou que tenha comprado veneno e afirmou que a sogra teria comprado mata-mato, que é um veneno que mata rato, mas mata também plantas, tá? Mata mato. Mata-mato, mata-mato. Ela afirmou que pesquisou sobre venenos na internet apenas depois da morte do sogro, porque a sogra desconfiava que ele pudesse ter morrido envenenado. Disse também, a Daisy, né, que fez uma nova pesquisa no dia 24 de dezembro, depois que soube do envenenamento da sogra e de suas irmãs. Então ela fez um dia depois, porque ela soube, coitadinha, né? A Daisy precisou falar assim, eu preciso saber o que é, como vai ser. Daisy afirmou que só chegou a pesquisar sobre arsênico por causa dos sintomas das vítimas e que não teria motivos para envenenar ninguém, já que a família não possui bens a serem herdados. Como se ela fosse fazer mal para a família para ficar com os bens da família só, não por conta das desavenças. Daisy é contadora e se apresenta nas redes sociais como especialista em contabilidade, com experiências em empresas no ramo imobiliário. Imagina ela colocar o Fernandão lá que ela ajuda a fazer sua receita, pelo amor de Deus. Ela mora com o marido e o filho em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Casada há 20 anos, ela admite que chegou a chamar a sogra de cobra naja e conversa com as amigas. Ela disse que tinha uma relação conturbada com a família do marido, mas afirma que não tinha motivos para tirar a vida da sogra e do sogro, apesar de dizer que a dona Zeli veria a família dela inteira no caixão. Tá vendo como tudo parece que se encaixa em algum sentido para supostamente indiciar a Daisy, tá? A família do marido é bastante simples, ou seja, a dona Zeli é uma pessoa muito simples e o seu Paulo era uma pessoa muito simples, né? Tanto que eles perderam a casa de Canoas e precisaram de ajuda para mudar para Arroio do Sal. Durante o período das chuvas, a dona Zeli e o seu Paulo precisaram, inclusive, contar com a ajuda de todos para reorganizar a vida, porque eles ganhavam muito pouco. Apesar da Daisy negar o crime, pessoal, o delegado Marcos Veloso afirma que a polícia tem provas robustas de que Daisy tirou a vida dessas 4 pessoas a partir do veneno. Um outro fato que reforça essa tese é que Daisy tentou conseguir a cremação do corpo do sogro. Olha as ideias. Ela foi atrás de tentar cremar o sogro, ou seja, transformar o sogro em cinzas, para evitar posteriormente, obviamente, talvez, uma exumação do corpo, que acabou descobrindo que o cara morreu por veneno, né? Ela aconteceu. Mas a Daisy tentou cremar, mas ela precisava da autorização de 2 médicos para fazer isso. Ela conseguiu apenas de 1. Se o corpo, obviamente, tivesse sido cremado, como disse para vocês, não teriam descoberto mais uma fita dessa. Como ela não conseguiu a cremação do corpo do sogro, de acordo com a investigação, Daisy teria criado narrativas para justificar a morte de Paulo e para poder, segundo a investigação, se livrar de uma suspeita em cima dela. Uma dessas narrativas dizia que as bananas que ele ingeriu, o seu Paulo, poderiam estar contaminadas por conta das enchentes. Então ela colocou na conta das enchentes o barato. Ela resolve fazer um bate e volta, que é onde ela leva esses itens, leva junto também o tal do cacho de banana, que já pensando no álibi posterior para a morte, para a possível morte que iria ocorrer. E ela faz só um bate e volta dizendo que estava com saudade da sogra, que o neto queria ver a avó. Para a polícia, esse é mais um indício de como Daisy arquitetou tudo, já que o arsênio foi colocado no leite, mas ela levou as bananas para ter esse argumento caso saísse errado. Mano, olha que loucura. A Daisy teria enviado uma mensagem para Zeli na qual falava que não adiantava envolver nem polícia nem perícia na morte do sogro. Abre aspas. Acho que precisamos rezar mais, acertar mais e não procurar culpados onde não há. São momentos que Deus nos reserva. Isso sim não tem volta. Nem polícia nem perícia pode ajudar a desvendar esses segredos de Deus, fecha aspas. Em outra mensagem, ela teria dito que a morte do pai estava causando muita dor em seu marido e que ele se sentia culpado por ter levado as bananas. Daisy escreveu o seguinte, abre aspas, não sei, acho que eu não faria nada, pois poderia ter sido várias coisas, intoxicação alimentar, negligência médica, a banana contaminada pelas enchentes, ou simplesmente era a hora dele, sei lá, fecha aspas. Que doideira se isso for verdade, mano. Olha a pessoa que você coloca na família, ela arruma confusão, pega a mágoa
E se realmente ela fez isso, é um bagulho de doido. A investigação suspeita que Daisy esteja envolvida em outros envenenamentos e está investigando a morte de outras pessoas próximas ao círculo familiar de Daisy. Pessoal, olha isso. Segundo o jornal Zero Hora, jornal mais famoso do Rio Grande do Sul, a polícia avalia pedir a exumação do corpo do pai de Daisy, o cara chamado José Lorida Silveira Moura, e ele morreu, o atestado, né, a certidão diz que ele morreu de cirrose em 2020. Conforme a investigação, Daisy pesquisou sobre arsênico muito antes do envenenamento dos membros da família de seu marido e pode ter feito outras vítimas antes dele. Inclusive, há suspeitas em cima do negócio do próprio pai, segundo Zero Hora. Durante a coletiva de imprensa da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foi apresentada uma mensagem que Daisy trocou com uma pessoa próxima. A mensagem dizia o seguinte, olha só, pessoal, abre aspas. Quando eu morrer, cuida do meu filho e reza bastante por mim, porque quando eu morrer, provavelmente eu não vá pro paraíso, fecha aspas. Como se ela estivesse confessando que, na verdade, ela se envolveu em muita maldade na vida. Para a polícia, pessoal, essa mensagem é mais um indício dos crimes cometidos por Daisy. Segundo o delegado, novamente Marco Velasco, abre aspas, essa mulher não só matou 4 pessoas e tentou tirar a vida de mais 3, mas ela também realizou outras tentativas. Fecha aspas. Para a delegada regional do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, que a gente fala de novo dela, Sabrina Defente, não resta dúvida de que se trata de uma pessoa que praticava execuções e tentativa de execuções em série e que durante muito tempo não foi descoberta e durante muito tempo tentou apagar provas que pudessem levar à atribuição de culpa a ela. Fecha aspas. A delegada também afirmou, pessoal, que Daisy é uma mulher dissimulada que, abre aspas, mesmo não tendo durante muito tempo uma relação boa com a família do seu esposo, logo após adquirir o arsênio, ela passou a ter conversas com a sogra dizendo que estava com saudade e que queria vê-la. Fecha aspas. Em nota, a defesa de Daisy Moura dos Anjos afirmou que as declarações divulgadas ainda não foram judicializadas no procedimento sobre o caso e que, abre aspas, aguarda a integralidade dos documentos e provas para análise e manifestação. Fecha aspas. Além de toda a repercussão do caso, possíveis desdobramentos que ela ainda terá, e tá muito cedo para acusar alguma coisa, para falar alguma coisa, tá, pessoal? Ela tem, a Daisy tem toda a presunção de inocência possível, tá? Bom, além de toda a repercussão do caso e possíveis desdobramentos que vão acontecer daqui para frente, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirmou que esse caso deve servir de alerta para mudar os protocolos de atendimento nos hospitais em caso de intoxicação alimentar e poder, sei lá, mano, trabalhar muito mais com as hipóteses de envenenamento. Para a polícia, sempre que alguém der entrada na intoxicação alimentar, é preciso que ela seja acionada para que haja investigação se a situação é mesmo uma intoxicação ou se ela é uma intoxicação causada por elementos venenosos para a vida humana. Essa história, particularmente para mim, ela demonstra como tem pessoas que são capazes de tudo e são capazes de pensar e arquitetar e construir coisas absurdas para fazerem mal para as pessoas. Se, obviamente, se confirmar na justiça essas questões do inquérito policial que foram colocadas. Imagine só, faça uma suposição comigo que isso seja verdade, pessoal. A pessoa tem uma treta com os sogros por causa de 600 conto há mais de 2 décadas atrás e ela nunca conseguiu perdoar e fica fomentando essa confusão. Aí a pessoa vai e leva coisas pro sogro comer e o sogro acaba intoxicado com veneno. Uma vez deu certo, o cara perdeu a vida e de repente a pessoa resolve fazer isso com a família inteira da pessoa. E ela se aproxima da pessoa, da sogra, da coitada da sogra, que era uma pessoa boazinha e tal, coloca o veneno nos ingredientes que a sogra tá fazendo as coisas, para a sogra levar o bolo e para de certa forma, acusar a sogra. Imagina se a dona Zeli não tivesse comido aquele bolo, um lé daquele bolo, e mais do que os outros, inclusive, o que prova que ela estava exposta ao veneno que supostamente, para quem fez isso daí, para quem colocou esse veneno, queria que a dona Zeli fosse acusada desse crime. Não é bárbaro isso, não é pesado isso, não é dissimulado? Como eu disse para vocês, eu falo de crime direto aqui, mas poucas vezes eu vi uma arquitetura do mal tão grande para tirar a vida de uma família em plena reunião de Natal. Então a pessoa aproveitou o momento natalino ali de espírito de fraternidade, onde a qual a família se reúne, para meter veneno no bagulho e tirar a vida dos caras, mano. E conseguiu tirar a vida de várias pessoas. Então assim, é uma arquitetura da destruição total. É impressionante isso, tá?
Se confirmar que é essa moça mesmo, pelo amor de Deus. A gente vai atualizando para vocês esse caso aqui, porque acho que vai ter mais desdobramentos aí, né? Se for exumar, por exemplo, o corpo do pai da Daisy e tal, vai ter várias coisas aí que a gente vai poder trazer para vocês aí em determinado momento. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2, não precisa ser muito, vocês ajudam o nosso canal e ajudam a gente a manter toda essa estrutura aqui e a evoluir, a modificar as nossas estruturas para melhorar e deixar cada vez mais profissional o processo. E por menos de uma lata de refrigerante por mês, você vira membro do nosso canal. Vire membro, pessoal, para ajudar a gente a produzir. É uma assinatura aí que você faz e, pô, a gente garante que todas as vezes que a gente for fazer um vídeo, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, desde o roteiro até a finalização e publicação aí para vocês, para que vocês possam entender com a máxima credibilidade possível. A gente tem trabalhado muito para fazer isso aqui para vocês. Então, se sobrar um dinheiro, uma oportunidade, e se não puder, tá tudo certo. Só deixa seu like aí, não esquece do meu joinha e já vamos. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.